Zombie Apocalypse. A célula que promove a vida está nos vegetais, como você nunca viu de uma forma especial. Hoje, aqui comigo, nesse vídeo, exatamente isto. Alimentos vivos promove a vida e a saúde. Eu sou Liliana Daskev, sou nutricionista. E o objetivo desse vídeo é auxiliar a compreensão da simplicidade de um alimento com o potencial de manter a saúde e vivo também o material genético, tá bom? Do nosso corpo. E por isso, ele é tão, por ser tão barato, os vegetais, né? Ele acaba se perdendo o interesse. As pessoas acabam perdendo aquele interesse pelos vegetais e pelas frutas, tá? Hoje é só uma pincelada sobre o vegetal, né? Que preserva o nosso DNA e prolonga a nossa vida. Então, nós vamos ver agora, super rápido esse vídeo, para que você possa ter essa compreensão maravilhosa, incrível, linda, espetacular, uma compreensão para nunca mais esquecermos, tá bom? Então, começamos a entender a necessidade de 7 a 9 porções por dia de frutas e vegetais para evitar o quê? O câncer e outras doenças, tá bom? Isso é necessário. E é tão difícil para nós entendermos essa quantidade por dia, né? Então, essa compreensão de hoje vai ajudar a colocarmos mais vegetais e frutas no nosso dia a dia, tá bom? Exatamente por quê? Porque os vegetais, eles são os reguladores do organismo. E se o organismo está regulado, tudo começa a ficar melhor, não é verdade? E outra coisa que é super importante a gente entender agora é que eles interagem com o nosso DNA, tá bom? O DNA do vegetal interage com o DNA humano, tá? Por quê? Quando a gente entende que a vida começa por uma célula, pode ser célula vegetal ou humana, tá? Então aqui tá a célula vegetal e a célula humana, pra gente entender um pouquinho quais as semelhanças que tem uma com a outra, tá? Uma célula vegetal, ela é semelhante à célula animal, mas contém algumas organelas, como estamos vendo aqui, diferentes da célula animal, é óbvio, né? Mas são, portanto, semelhantes, tá? A célula vegetal, ela possui o quê? Citoplasma, igual vocês estão vendo, membrana plasmática, bem definidos, parede celular e núcleo. Já a célula animal, quando eu falo animal, pode ser animal ou humana, tá bom? Apresenta morfologias diferentes, né? Diferenciadas. Eu quero dizer assim, o formato das células, tá? Porque a célula vegetal, ela é definida, o formato dela não muda, mas a célula animal, ela pode representar, devido até algum problema de saúde, ela pode estar representando redondinha ou achatada, tá bom? Então essa é a diferença. As células do reino vegetal, gente, carregam características próprias, mas a célula animal, que também é a nossa animal, e a célula dos animais, né? Suas características vêm do doador, que é o pai ou a mãe, tá? A célula vegetal, ela contém o quê? No seu interior, vários tipos de substâncias, de reservas e substâncias de excreção, chamada ergástrica, né? Como, por exemplo, amido, lipídios, proteína, os taninos, tá? Olha a importância dos taninos. Ele faz um grande benefício à saúde, por quê? Porque ele reforça as paredes das artérias, tá? Prevenindo o entupimento das veias, além de produzir o colesterol, além de reduzir o colesterol ruim, né? E retardar o envelhecimento da célula, tá? Então, esse tanino contém na célula vegetal, que é uma das reservas. Também contém cristais de oxalato de cálcio e carbonato de cálcio e outros, né? Por isso que ele serve como alimento, tá? Por causa dessas reservas. Os cromossomos, eles são filamentos que contêm material genético, ou seja, seu DNA, tá? Então, o DNA contém filamentos, que é o material genético. As células vegetais possuem grande parte das características observadas que nós vimos na célula agora, célula animal, sendo o seu formato apenas mais definido do que a célula animal, né? A célula vegetal.
Outra característica também diferente é óbvia e é muito fácil de a gente saber, tá? Isso aí não precisa nem estudar para saber. Porque a célula vegetal, ela não possui sistema circulatório sanguíneo, ela não possui também neurônios, né? Não possui sistema digestório, não possui, ela não possui célula que forma o músculo, portanto ela não tem coração, tá? Não tem coração, não tem sangue, né? A célula animal só foi possível o seu primeiro registro após a criação dos microscópios, né? Por volta de 1590. Então nós vimos a diferença da célula vegetal com a célula animal. E após a criação do microscópio, foi possível entender mais a célula humana, a célula animal, tá? Então, o que aconteceu? Teve, então, toda a facilidade da tecnologia que contribuiu para estudos mais profundos, que é esse que nós vamos ver agora, tá bom? Porque cientistas começaram a estudar e descobriram muitas coisas. E fatos importantes, como esse, para o processo do sistema imunológico nosso, tá bom? Então, o que foi estudado? Além de outros estudos profundos, né? Há algumas doenças autoimunes, que é quando o sistema nosso imunológico, ele começa a atacar células saudáveis pensando que estão doentes. Então, ele começa a matar células saudáveis do nosso corpo, tá? E cada órgão nosso é formado de um conjunto de células que trabalham juntamente para que aquele órgão se forme naturalmente, tá? Então, com esse sistema imunológico aí atacando o próprio organismo, células boas, está associado esse processo da seguinte forma, é uma hipótese, tá? Que quando uma célula morta vaga pelo corpo, ela pode chamar a atenção desenfreada, tá, do sistema imunológico. Um exemplo de doença de autoimune, que eu vou explicar para vocês, é o lúpus, tá? Entre vários sintomas, essa condição ela provoca uma inflamação nos vasos sanguíneos que pode ser necessário até um transplante de rim, devido a esse ataque mortal das células renais, tá? Que essa doença acaba causando a esse órgão saudável, tá bom? A gente pode ver que é um grande distúrbio, né? Então, no caso de células mortas, nem sempre é algo ruim quando se trata de casos normais, tá? Quais são um dos casos normais que eu vou explicar para vocês? Na formação de um embrião, na formação do ser humano, tá? Por quê? É importante essa célula morta? Porque as células, elas precisam ser removidas para formas normais, como pés, mão e todo o corpo, tá? Como, por exemplo, aqui nessa imagem nós estamos vendo, né? Então, é a formação das mãos e também pode ser dos pés, né? Detalhe das células em apoptose, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Para a formação dos dedos. Então, precisa o que? Existir essa morte celular, tá? Células mortas, no caso de recuperação de machucados, na formação do embrião, por quê? Porque essas peles dos dedos aqui, ó, que fica entre os dedos na hora da formação do embrião, ela precisa ser removida para que o formato possa ficar perfeito. Quando isso não acontece, fica uma deformidade, tá? Igual nós estamos vendo aqui. Então, a célula precisa sofrer o quê? Uma morte, tá? E então, o que acontece? Pode ser tanto para a formação, que precisa ter essa morte celular, chamada de apoptose, e tanto quanto em casos de machucado, para recuperar, para que possa ficar um local normal. Ossos quebrados, precisa sofrer também essa morte celular. E outros problemas de saúde, tá? Porque o local, para ele voltar a ser como antes, precisa ser feito essa definição. Tudo de novo. Então, se for osso, a célula osteoclastos, elas fazem essa limpeza, retirando o excesso de osso, como se fosse aquela lixadinha, né? Que a gente dá no móvel para poder recuperar e pintar de novo. Então, tira esse excesso, né? Para essa normalidade voltar, para não ficar um osso deformado. E se for na pele, um corte, alguma coisa assim, então nós temos a fagocitose, que é a apoptose, tá bom? Mas também, gente, o que é? Importante que algumas células do nosso corpo possam morrer não aleatoriamente, tá bom? Mas de forma programada e controlada. Aí sim é importante, tá? E a forma organizada e programada e benéfica que nós temos é esse nome que eu acabei de falar, apoptose.
Células que sofrem apoptose, por exemplo, no seu núcleo, o DNA é cortado em pequenos pedaços, tá? Então, como essa célula está morta, que foi programado, como eu te falei, então ela vai ser cortada, esse núcleo, tá? Algumas organelas também, ó, vemos as imagens de uma célula. Então ela no meio dela, que é o núcleo onde tem o registro do DNA, é cortada, né, aos poucos, ó, a terceira imagem, depois viram o quê? Fragmentos, tá bom? Vocês estão vendo? Isso que é importante agora em diante, vocês prestarem mais atenção nessa parte. Porque essa célula cortada, picada, dilacerada, ela tem que ser eliminada, tá bom? Então, ela vai ser eliminada e já tem ali, ó, a fagocitose esperando por ela, tá bom? E são separadas, então, em pedaços e envolvida por uma membrana. Essa membrana que eu quero explicar para vocês a importância dela nessa apoptose, tá? Essa membrana, ela é representada por essa substância verde que nós estamos vendo aí, né? E ela é envolvida por essa substância verde, tá? A membrana desses pedaços de células que estão nesses fragmentos pequenininhos, células mortas, tá? É que liberam sinais que atraem células do sistema imunológico, chamado de fagocitose, que come ou elimina ou joga fora, não importa o nome, tá? Esses restos de fragmentos, tá? Repartindo eles todos dessa forma que vocês viram. Então, para que esse sinal aconteça, tudo tem que ser sinalizado, tá? Igual sinal de trânsito. Para que esse sinal aconteça, os fragmentos da célula que está morrendo apresenta uma molécula lipídica chamada fosfatidilcerina em sua superfície que estava escondida dentro da membrana. Então ela vem para a superfície como como uma sinalização. Mas quando exposta, né, essa sinalização, ela permite que os fagócitos, né, que são células, se liguem e comam esses restos celulares. Então aí vem um trabalho super importante no nosso sistema imunológico. A apoptose, ela pode eliminar células infectadas ou cancerosas. Olha essa importância, porque se hoje tem alguém que está me ouvindo, você está passando por algum problema de infecção ou algum problema de descoberta de câncer, de qualquer tipo de câncer, tá? Então foi isso que aconteceu no teu organismo. Aliás, isso que não aconteceu no teu organismo. Não aconteceu a apoptose, tá? A morte da célula ruim programada para ser eliminada pelo organismo. E o porquê que o seu sistema imunológico ele teve esse problema aí no caminho que não conseguiu eliminar esse tipo de célula que teria que ser morta, né? Então isso aí é bom o quê? Avaliar, será se realmente estamos com o nosso sistema imunológico tão bom ao ponto de estar sempre fazendo o trabalho necessário para nos manter com saúde? Então a gente vê qual a importância agora da célula vegetal com a célula do nosso DNA, tá? Então aqui a gente começa a entender mais profundo um pouco, tá? Então diagnósticos de câncer é devido ao quê? O não acontecimento dessa apoptose, da morte programada celular. Então a bicamada lipídica nas células mortas despedaçadas é um fluido bidimensional molecular lipídicas, né? Que são tipos de gorduras, tá? Individuais. Então, que são membranas plasmáticas formadas em cada pedacinho daqueles fragmentos jogado fora, tá bom? Para quê? Para distinguir entre células vivas e células mortas. Então, esse é um trabalho super importante, indispensável no nosso organismo. Porque essa vai ser o que? A diferença, porque se não tiver essa sinalização, todo esse acontecimento, as células mortas vão ficar no organismo. E vai causar o quê? Nós já sabemos, doenças, né? Então, aqui a imagem novamente para a gente perceber a importância desse acontecimento. O que nós devemos fazer para que isso continue acontecendo no nosso organismo constantemente, tá? Então, os principais fosfoglicerídeos, que são tipos de gordura, para vocês entenderem, das membranas das células de mamíferos, são uns nomes meio complicadinhos, mas eu vou falar. Fosfatidtalonamina, fosfatidilcerina, fosfatidicolina, tá? É como se fosse uma gordura com proteína, uma gordura com outro tipo de substância, tá? Além dos fosfolipídios, né? A bicamada lipídica de muitas membranas celulares contém o colesterol, já é um nome bem conhecido, né? Colesterol e glicolipídios, tá?
Então, aqui nós temos algumas observações muito importantes para fazer nessa história toda do nosso organismo, nessa história do nosso sistema imunológico, né? Vamos pensar aqui agora então. Como que o organismo vê uma célula morta? Já deu para entender, né? Além das células mortas no organismo, o nosso sistema imunológico, tem que receber células mortas vindas através da alimentação, não é verdade? Hã? Ó, além das células mortas do nosso organismo, que ele tem que mandar embora, o sistema tem que receber células mortas vindas através da alimentação. Então, o sistema imunológico detecta células mortas não programadas. E aí? Porque a que estava no nosso organismo foi programada, recebeu o sinal para ser eliminada. E quando recebe células de fora? Sabe o que acontece, gente? Isso é um grande problema agora que eu vou falar para vocês. O corpo não recebe ordem de eliminar. Só quando a célula morta é do nosso organismo, do nosso corpo, tá? Que ele recebe sinal. E isso é bem claro, né? Não é difícil de entender. Quais as consequências, então, quando existe um acúmulo de células mortas, né? Sem serem eliminadas? Elas podem desencadear alguns tipos de doenças ou não, vai depender de cada organismo, tá? Geralmente vai causar alguma coisinha assim. Inclusive o câncer. 90% das doenças é causada por esse acúmulo de células, né? Mortas no organismo, tá? Então eu acredito que isso aqui é uma coisa tão importante pra gente entender, que a gente começa, tudo que a gente colocar na boca, a gente vai começar a pensar. Se nós estamos colocando alimentos que vai fazer com que o nosso organismo trabalhe corretamente, nosso sistema imunológico, ou se a gente está colocando alimentos que vai dificultar o trabalho do organismo. É o nosso futuro, né? Dia da manhã, nossa saúde. Então aqui nós temos aqui, ó, uma célula de uma vaca. Vocês já viram célula de uma vaca? É muito importante ver, tá? A célula de uma vaca, para diferenciarmos agora o que? A célula humana, tá? Uma célula humana e uma célula de um animal. Qual a diferença vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo alguma diferença nessa célula? Ela não existe nenhuma diferença. Não existe diferença entre célula humana e célula animal. A célula vegetal nós vimos a diferença. Mas entre célula humana e célula animal, não. Tá? Assim fica muito mais fácil compreender que alimentos ingeridos de origem animal são o quê? Um conjunto de células mortas. É apenas um conjunto de células mortas, tá? O sistema imunológico, ele é ativado com um alerta, mas a apoptose para eliminar essa célula extraterrestre que ela vem de fora, né? Não acontece. Isso daí não acontece porque está vindo de fora, porque não recebe esse sinal. Entendeu a importância, então? E pela quantidade acumulada também, né? Vira uma doença com o tempo, tá? Imagina a quantidade de células mortas que um ser humano pode ingerir durante o dia, durante a semana, durante meses, durante anos. Tá? Então, aí por isso que o que eu como hoje, o que você come hoje, não vai ter os resultados muitas vezes agora. Vai ser com o tempo que o resultado vai vir, tá? Então, voltando para a célula que promove a vida, tá? Que se encontra em vegetais, nós vamos ver sobre sementes. Vamos fazer um resumo só sobre as sementes, tá bom? Qual que é a função da semente? Alguém sabe? As sementes, elas são responsáveis por garantir a proteção do embrião, dela mesma, e fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento inicial. Quando acontece a germinação, tá? Do grão, né? E além disso, servem também como proteção ao material genético e tem a função de perpetuar a espécie. Então a gente vai ver agora sobre o material genético rapidinho das plantas e como que ela ajuda o nosso material genético, tá bom? Aqui nós temos uma semente, né? E o embriãozinho lá dentro. O que que nos lembra isso? Não lembra um embrião humano dentro do guardadinho, tá? Olha para vocês verem como que é interessante o processo da vida, tá? As sementes também são responsáveis por quê? Por alimentar muitos animais e humanos, tá bom? Isso ocorre, essa alimentação, quando é aproveitada, né? Como grãos, né? Como alimento direto ou matéria-prima, né? Tem sementes que a gente pode comer também. Então, de várias formas dá para aproveitar. É importante também saber
que os nutrientes dos alimentos que comemos interagem e altera a estrutura do nosso DNA, gente. Olha só, para o bem ou para o mal, tá? Então, tudo que a gente comer vai ter uma consequência, vai ser para o bem ou para o mal. Isso é diariamente, constantemente, dentro do nosso organismo, mesmo que a gente não saiba, tá? A genética muda e assim o risco de doenças aumentam, como câncer, por exemplo, que é o que a gente mais vê, a doença que a gente mais vê hoje, né? Fora as outras infecções. Por que eu falo tanto de câncer? Porque é o que mais nós vemos com mais dificuldade, né? E que é uma doença que ela pode estar voltando. E qual é a condição do corpo humano para que isso não aconteça? É a ingestão de vegetais. É por isso que eu estou frisando tanto, tá? E já uma dieta rica em vegetais, olha só, isso é estudo científico, tá? Impede as mutações que causam a doença. Então, qual mutação que é? O nosso organismo, as células do nosso corpo, se elas forem ter uma mutação, uma mudança no nosso material genético, aí é que vem as doenças. Tanto é que isso passa de pai para filho, de geração em geração, né? No caso dos vegetais, gente, a molécula de material genético, chamada de microRNA, reduz os níveis de proteína no corpo humano. Só que isso não é ruim. Às vezes a gente fala, nossa, diminuiu a proteína. Não, os níveis de proteínas diminuídos no corpo através desse alimento é porque está dando um equilíbrio. Que agora vem o entendimento do porquê dessa diminuição. Porque ele dá o equilíbrio e regula todo o nosso sistema, tá? Então, o que acontece? Interage com o nosso DNA, porque aumenta a absorção de nutrientes e preserva a estrutura do nosso material genético. É isso que a semente celular, a célula da semente causa no organismo. Aqui é um material genético de semente, pode ver que aí no núcleo dela, bem no meio, tem um material genético, tá? Esse material genético, pode ver que ele é envolto, ó, de proteína, tá bom? Então, a célula vegetal, ela apresenta as estruturas básicas de uma célula eucariôtica, que é o tipo de célula, tá? Vegetal. Então, ela contém lá no núcleo dela o quê? O material genético envolto de proteínas, certo? Então, aqui nós vamos ver aqui a organização do material genético nos eucariontes, que são os vegetais. Gene, unidade fundamental física e funcional da hereditariedade. Segmentos da molécula de DNA. É assim que é formado, tá? Cromatina, cromossoma, molécula de DNA. Extremamente longa e associada a proteínas, como eu falei para vocês, tá bom? Pra gente não esquecer. É assim que interage a célula vegetal, equilibra a proteína do DNA humano, preservando nossa genética saudável, tá vendo? Então, quando não há uma mutação, uma diferenciação no material genético nosso, no nosso DNA, nós vamos manter as células, preservar a saúde das células, tá bom? As células não têm que fazer cópias, porque quando a gente troca de pele, né? Tem aquela renovação celular, então a cópia dela vai ser perfeita. Agora, se ela tiver algum problema no DNA, as cópias serão mais envelhecidas. Quando começa a surgir na nossa pele, assim, sabe, rugas, então porque as nossas células estão sendo copiadas de formas defeituosas. Isso vai acontecer com o tempo com todo mundo, que a velhice chega, mas ela pode ser retardada e muito retardada, tá? Esse acontecimento pode ser retardado com alimentação saudável, tá bom? Então, aqui nós podemos ver, gente, olha só, que lindo aqui, ó. Após a fecundação, o ovário transforma-se em fruto e os óvulos, né, no seu interior em semente. Olha só, olha, óvulo, ovário, gente, fruto. Olha essa maçã como representa o corpo humano, né? Que coisa mais linda, maravilhosa de ver. É muita semelhança, eu poderia estar falando um monte de coisas a esse respeito, né? Mas só uma imagem dessa já representa muito pra gente, já dá pra gente entender muita coisa da natureza, né? A semente, toda semente apresenta um envoltório, tá? Um embrião. Olha só que lindo, tá? Então existe embrião dos vegetais, né? O que eu quero explicar para vocês é que a saúde ou a doença começa no prato, entendeu? São decisões que nós tomamos, que os nossos filhos vão ter de acordo com aquilo que nós damos para eles, que eles vão também ter as decisões dele, né? Mas começa em casa, começa no prato, o pai e a mãe, depois os filhos, né? Animais mortos e temperados são células mortas temperadas.
Agora deu para ficar mais claro esse assunto, né? Então, o que acontece é que a humanidade ela precisa ser conduzida para a realidade das verdades que nós vimos hoje, tá bom? Para que não fique mais obscuro, para que não fique nada escondido. E entender a realidade das mudanças conceituais, tradicionais, que já estamos passando, né? São conceitos que estão sendo modificados, né? Em pouco tempo não ouvirá mais sobre alimentos de origem animal. Sabe por quê? Nós veremos o inverso do que nós estamos vendo agora, do que se vê agora, do que se ouve. De ser uma normalidade comer seres que respiram. Isso vai ficar para o passado em breve, tá? Será incomum uma ação desse tipo. Será uma coisa muito feia, né? As pessoas vão ter vergonha de falar que come ou que já comeu, entendeu? Isso vai ser revertido. Nós estamos no tempo onde temos oportunidade de reflexão, né, de entendimento de tudo para um futuro desejado por todos. Todo mundo quer ter paz, segurança, saúde, né? Um futuro de paz, de respeito, direitos, de igualdade para todos os seres viventes, tá? Então, esse é o assunto que eu quis expor para vocês hoje aqui, que é muito importante, essa compreensão. E eu agradeço muito a atenção de vocês todos. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Podem fazer perguntas, tá bom? Que eu estarei respondendo depois para vocês. E eu quero deixar um abraço, um feliz dia para vocês, uma feliz noite, uma ótima noite. E que vocês possam refletir e que as suas decisões possam refletir depois na tua saúde, tá bom? Instantaneamente. Fiquem com Deus. Zombie apocalypse.